Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar um pouco para vocês do material que foi desenvolvido da Salamander no PrevSuite. Também vamos mostrar aqui alguns recursos do programa que vão beneficiar você. Então vamos começar aqui primeiramente mostrando as linhas que estão disponíveis, lembrando que esse material foi homologado pela própria Salamander. Nós temos aqui a linha Streamline 60, Evolution Drive 60, Evolution Drive SF76, Evolution Drive HST, que são aqui as elevadoras. E também temos aqui opções de fazer tipologias conjugadas. A primeira tipologia que nós queremos mostrar é da linha ST60, Streamline. Vamos selecionar aqui uma porta de giro. Podemos selecionar uma ou duas folhas, vamos pegar aqui de duas folhas. É interessante especificar aqui para vocês que uma vez que nós trazemos a tipologia para a edição, se ela está programada para isso, se a linha permite, podem ser feitos ajustes ou construções dentro desse modelo, como por exemplo o acréscimo de travessas. Vamos colocar aqui as travessas nas duas folhas e também painéis de veneziana. Temos aqui três opções de painéis de veneziana. Vamos selecionar um diferente do outro nessa parte inferior aqui das folhas, para vocês observarem a diferença visual. E também as medidas. Observe que temos duas referências de medida para trabalhar ao fazermos os orçamentos. Você pode escolher se vai trabalhar utilizando a largura da esquadria ou a largura do vão, dependendo ali da necessidade do seu orçamento. Agora vamos ver como nós faríamos para montar esta mesma tipologia do zero. Vamos pegar aqui a Streamline 60, portas de giro, vamos selecionar aqui formas geométricas. Então, dentro dessa forma geométrica, nós podemos utilizar conexões para fazer a união de marcos. Antes, vamos mexer aqui nas medidas, colocar uma largura de 2.800. Dentro dessa forma geométrica, vamos estabelecer aqui duas conexões verticais. E vou atribuir essas subcotas, L1, L2 e L3, as seguintes medidas. No L1 e no L3, vamos colocar aqui 800 mm e ao centro vai ficar aqui com 1.200 mm. Nas laterais, nós podemos inserir aqui quadros fixos. Então vamos selecionar aqui dois quadros fixos e ao centro nós podemos colocar aqui uma porta de giro. É interessante que, assim como na porta anterior, dentro desta folha nós também conseguimos inserir travessas e painéis de veneziana. Todos os modelos vocês vão observar que possuem aqui variações, ou seja, opções que podem ser alteradas de acordo com as montagens disponíveis da linha. Podemos trocar, por exemplo, o tipo do marco, aqui nesse caso dessa esquadria, o tipo tapa-deságue. Então temos todas essas variáveis aqui para fazer a montagem e poder criar o nosso orçamento. Vamos ver agora uma janela simples da linha Evolution Drive 60. Vamos pegar aqui uma janela de correr, por exemplo. Temos todas essas opções de janela de correr. Vamos selecionar alguma delas aqui. E veja que além das variáveis que nós podemos alterar de medidas e também de opções, podemos também alterar aqui os vidros das esquadrias. E se nós colocarmos aqui algum vidro que não seja adequado, não esteja preparado para essa linha trabalhar, o programa vai mostrar esse alerta, esse X em vermelho aqui, indicando que há um erro. Mas se for uma espessura de vidro aceita pela linha, então o erro ele some e fica normal a visualização. Vamos inserir aqui um vidro de 6 mm, um vidro laminado. Além do vidro, podemos também trabalhar com as cores, tanto as cores dos próprios vidros, como também dos perfis. Por exemplo, aqui, além do branco, também podemos aplicar aos perfis as laminações, os laminados. Temos aqui o black, que seria o preto, e também a cor nogal, com esse efeito amadeirado. E no caso dos vidros, temos aqui algumas outras opções de cores de vidro, sendo que a cor padrão nesse caso é o incolor. Vou colocar aqui um bronze para vocês verem. Também temos aqui algumas opções visuais interessantes, que podem ser usadas nos orçamentos ou simplesmente para o usuário ele fazer alguma consulta sobre o modelo. Por exemplo, podemos aqui ver o DXF, que seria ali qual é o perfil que eu estou usando em cada parte da montagem do desenho. Além disso, nós podemos também ver qual é o vidro que está sendo usado em cada ponto e também as folhas, as cotas das folhas e o acionamento, a cota do
acionamento, qual é a altura dele. Também é uma coisa que podemos configurar, essa altura aí. A próxima esquadria que vamos ver também é da linha Evolution Drive 60, só que é uma porta e uma porta com persiana. Temos estas 3 opções de portas. Vamos selecionar essa aqui, que é uma simples. Dentro das folhas nós temos as opções de painéis de veneziana e travessas de correr. E algo que podemos destacar aqui a respeito da persiana é que aqui em opções, as persianas nós podemos alterar a caixa, que está usando aqui uma caixa de 200 mm por padrão, mas podemos alterar também para uma caixa de 155, conforme nós vemos na imagem aqui. Vamos deixar aqui a caixa de 200. Também temos as opções de troca de tubo, acionamento da persiana. E sobre o acionamento, vocês vão observar que nós temos as opções para motor 110 e 220 com botoeira ou controle remoto e o recolhedor de sobrepor. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, o recolhedor, ele até mostra uma representação de um recolhedor manual. Vamos voltar aqui na opção de motor e falarmos um pouquinho sobre divisão de panos. O programa permite nós selecionarmos o número de panos segundo o que é permitido na linha para fazer a divisão. E ao fazermos essa divisão, ele mostra essa representação aqui no desenho e os materiais são gerados de maneira adequada, incluindo, obviamente, ali as paletas da persiana. Vamos ver agora uma linha de elevadora, no caso aqui, a Evolution Drive HST, uma esquadria dessa linha. Uma porta. Temos aqui 6 portas disponíveis, vamos trazer uma delas aqui para edição. E no caso desta linha, temos aqui apenas as opções de travessa. Como já comentamos anteriormente, quando nós inserimos elementos dentro da folha, são criadas subcotas, como por exemplo aqui para a altura da travessa nós temos a cota A1. Vamos alterar aqui, por exemplo, para 1000, como sendo a altura da travessa. Ele vai baixar no visual essa travessa aqui no desenho. Agora vamos ver uma opção de montagem utilizando aqui as formas geométricas para tipologias conjugadas. Temos aqui opções para 45 graus, janelas, 45 graus, portas e janelas, ângulos a 90 graus para janelas, portas e janelas e também as lineares, tanto só para janelas quanto para portas e janelas. Esse primeiro item aqui de 45 graus, somente janelas, vamos trazer aqui então primeiramente a forma conjugada, nesse caso aqui com 3 opções de espaços para nós inserirmos esquadrias. Nessas pontas, por exemplo, podemos inserir aqui, vamos inserir aqui janelas de correio. Qualquer uma dessas opções, vamos colocar aqui nas 2 pontas a mesma janela. E ao centro, podemos colocar aqui uma janela oscilo batente. Colocamos a janela e ao aceitarmos, nós voltamos aqui para a edição do PrefCAD, que é um dos módulos técnicos construtivos do PrefSuite. Aqui nós temos umas opções de visualização muito interessantes a nível técnico que serve para a gente entender um pouco da montagem que está sendo feita. Aqui nós temos uma visualização na elevação, mas quando nós passamos aqui os cortes horizontais e verticais, podemos observar com muito mais riqueza de detalhes esta montagem. Por exemplo, aqui no canto de 45 graus, podemos ver qual é o perfil que está fazendo a união dessas esquadrias, tanto num canto quanto também no outro. E os detalhes de cada uma das tipologias em si, como é o caso aqui da ao centro, nós temos o abre-tomba, ou auxílio batente. Também temos aqui a opção de visualização em 3 dimensões. Observem que nós podemos ver em detalhes como é essa montagem em 3 dimensões. Além de ver, também podemos aqui visualizar a aplicação do movimento de cada uma dessas janelas. Isso é interessante porque nós podemos anexar um print screen, por exemplo, dessa vista na nossa proposta comercial, para o cliente entender melhor qual é o modelo que ele está comprando ali. Vamos ver agora no PrefGest, que é a aplicação para a orçamentação e toda a gestão, um pouco de como ficaria um orçamento, uma obra. Temos aqui uma obra levantada com algumas tipologias e nós veremos aqui alguns relatórios. Por exemplo, vamos ver aqui inicialmente um relatório de proposta comercial, algo que você enviaria ali para o seu cliente com os detalhes do conteúdo da proposta comercial. Podemos observar aqui o logo da empresa, nesse caso seria o logo da empresa fabricante da esquadria.
E cada item da obra tem exatamente o detalhe da esquadria, o desenho da esquadria que foi montada, com as suas dimensões, inclusive no desenho mostra as dimensões do vão também. E no final nós temos ali o total. Vamos ver agora um relatório de projeto, algo que pode ser de repente enviado ao seu cliente por uma aprovação. Por exemplo, temos aqui os detalhes do projeto de esquadrias, com os cortes, tanto na vertical quanto na horizontal. De repente isso pode ser enviado para o cliente que está ali comprando essas tipologias. Relacionado a materiais, podemos tirar relatórios de todos os tipos de materiais que estão sendo orçados, perfis, componentes, ferragens, vidros ou até outros. Especificamente sobre os relatórios aqui relacionados ao material da Salamander, nós temos aqui um relatório feito especificamente para eles, ou para vocês, como credenciados, que podem visualizar o quanto que o programa calculou de cada perfil que é necessário você comprar para poder fazer a otimização e a montagem das esquadrias da obra. E também tem a informação do quanto você precisa comprar com a Salamander, visto que em algumas situações você vai ter uma situação ali de compra mínima. Então a ideia desse relatório é mostrar o que o programa calculou versus o mínimo de compra. Por exemplo, aqui o programa calculou 5 barras para esse segundo perfil aqui da lista, esse marco. Aí eu preciso de 2 embalagens, quantidade de embalagens, 2 feixes, sendo que eu tenho 4 barras em cada um deles, por isso que um não é suficiente. Então no total eu tenho 8. Neste preço por metro linear, que é um preço nesse caso aqui do vídeo representativo, mas você vai ter na sua base de dados aí o preço real. Esse é o preço do metro linear e aqui você vai ter o preço do quanto o programa calculou como barras necessárias e de fato o preço que você vai gastar para comprar as barras necessárias. No final você tem um totalizador. Então só o que o programa calculou seria, neste exemplo nosso, R$ 10.103. E aqui, de fato, o que precisaria comprar seria 20 mil. É claro que para efeito de compra, as tratativas, se todas as informações realmente têm que ser compradas em embalagens, isso é algo que tem que ser falado diretamente com a própria Salamander. Mas o relatório vai dar a informação. Também temos aqui o relatório de montagem. Vamos visualizar esse relatório e ver como o programa apresenta aqui essa orientação para montagem. Então nós temos para cada item o desenho da elevação, o desenho dos cortes horizontais e verticais, bem como também a lista de materiais necessários para fazer a montagem. Essa lista está separada em perfis e componentes. Dentro de componentes nós podemos ter ali tanto ferragens quanto também componentes de mercado. E também temos aqui um relatório, um dos relatórios, são vários, apenas para apresentação a gente mostra aqui alguns, de orientação de cortes. O programa vai orientar você a como realizar o melhor corte possível segundo as necessidades que você tem. Então ele dá ali a orientação dos ângulos, dos 45, 90 graus e no final ele mostra o quanto que você vai tendo aqui de sobra. Muito bem, pessoal, essa foi uma apresentação mais simples, mostrando o essencial que o programa pode oferecer, mas se vocês tiverem dúvidas pontuais, podem entrar em contato com a nossa equipe e podemos esclarecê-las. Muito obrigado.